Boa tarde. Boa tarde. Boa Tarde, tarde Rosa, boa a tarde. todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Nesse horário, nós fazemos o estudo dessa obra, Devassando Invisível, do Amaral Pereira. E nós estamos aqui encerrando, né? Já um capítulo que tem por nome Mistificadores Obsessores. Eu vou pedir a vocês, peguem o Evangelho segundo o Espiritismo, abram no capítulo 26. Capítulo 26, deixem aí abertinho, item 8. Capítulo 26, item 8, que daqui a pouco a gente vai usar. Então, é Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 8. Fica o meu livro todo. Bem, nesse momento, nós estamos iniciando o estudo dessa obra de Ivone do Amaral Pereira, Devassando Invisível, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos para crescer, para aprender, para progredir um pouco mais através dessas obras maravilhosas. Hoje é dia 19 de junho de 2023. Então, vamos iniciar aqui a nossa leitura. Começar no parágrafo anterior. Eu sei igual de dar para fazer o gancho, né? A Ivone diz assim: esse o final. E Charles tornou explícito: esse o final de tantas leviandades em consequências por eles praticadas. Como ninguém mais ignora, o perispírito é um corpo semimaterial, sutil, impressionável, sensível, registrando em suas potencialidades vertiginosas até as ondulações dos mais suaves pensamentos. Falamos do perispírito hoje, né, no estudo do Livro dos Espíritos. Agindo sobre esse envoltório tão delicado quanto sublime, a mente e a vontade individuais farão dele o que desejarem, visto que a mente ou o pensamento, a vontade, a energia psíquica, a essência do ser, cria, produz, edifica, realiza, conserva, aplica, modifica, servindo-se das poderosas forças que lhes são naturais. Agora nós vamos entrar no texto da aula de hoje. Dedicadas ao exercício contínuo de tantas ações desarmoniosas, afeitas a tantas inconveniências e inconsequências, comumente, durante longas décadas, essas entidades, que identidades são essas, né? São aquelas, ele está falando aqui de quem? Dos mistificadores, obsessores, dos obsediados, né? Então ele diz aqui, essas entidades terminam por viciar não apenas a própria mente, como ainda as próprias essências. Olha só, não só a própria mente, mas também as próprias essências. Engraçado, a gente vai falar hoje sobre drogas, não é? Mais especificamente, a gente está falando sobre vício. Isso não é um tipo de. Não é uma droga, não é? A gente está falando sobre vício. Então, o vício não é só também de drogas. Isso aqui é um vício. Como ele diz aqui, essas entidades terminam por viciar não apenas a própria mente, como ainda as próprias essências ou matérias sutis e maleáveis do perispírito. Todo vício, né, que degrada o homem é uma desgraça, é uma miséria. Então, diz aqui, o qual deforma ante os choques, por assim dizer, magnéticos, das vibrações emitidas para o lamentável feito. Se afeiam ante o domínio mental de tantas caratônias e desfiguração da forma ideal perispirítica imaginada pela criação.
são as deformidades perispirituais. Mal intencionadas e avessas ao bem, tanto se fazem de feias e desagradáveis, deformando voluntariamente o perispírito, no só intuito de infelicitarem o próximo, mistificando-o até obsessão, pelo pavor e pela alucinação que infundem. E depois, quando percebem a conveniência de se deterem, porque prejudicam a si próprio, já não conseguem forças para se refazer e voltar à natural. Então, o sujeito, ele promove constantemente deformações do seu perispírito para apresentar uma aparência horrível para assustar os outros. De tanto ele fazer isso, ele acaba assimilando aquela forma. É o famoso, sabe, aquele que diz assim, mal comparando, faz uma comparação, eu mesmo socialmente, paro quando quiser. Lembra? Eu fundo socialmente, paro quando quiser. Quando diz que eu vou parar, opa, você parar assim, pouquíssimos. Por quê? Está viciado. Aí ele, mas peraí, eu falava que parava quando queria. A hora que eu quisesse, eu parava. Eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo. Você viciou. É o caso aqui. Eles imprimem tantas vezes essas formas horrorosas do perispírito, promovem tanto essas deformações, e como eles aqui, ó, quando percebem, né, que estão prejudicando a si próprias, já não conseguem força para se refazerem e voltarem ao normal. E passam a apresentar aquela deformidade o tempo todo. Não é em vão que abusa das leis gerais da criação, na Terra, como no espaço. E por isso mesmo, esses infelizes assim permanecerão, sob sua inteira responsabilidade e por livre e espontânea vontade, contundidos pela mente, feridos pela mente, feridos pelos choques desarmoniosos das próprias vibrações dirigidas a atos contrários ao alvo estabelecido pela divindade suprema. Não foi para isso que você foi criado. E tais como se encontram, serão encaminhados para a reencarnação, com os perispíritos deformados, por livre e espontânea vontade, pelo próprio livre-arbítrio. Como infratores da ordem pública, os seriam para o presídio o único recurso da atualidade, a reencarnação. Para corrigir isso, tem que ter a reencarnação, para lentamente reequilibrá-los na harmonia geral. Então, casos desse tipo gravíssimos, de graves deformações perispirituais, muitas vezes, não é uma encarnação só que corrige, não. É preciso várias reencarnações para alcançar a harmonia, retornar à harmonia geral. Serão, aí ele diz aqui, ó, lentamente reequilibrar. O único recurso da atualidade é a reencarnação, para lentamente reequilibrá-los na harmonia geral, visto que as formas pesadas da matéria carnal serão como que formas ortopédicas, necessárias à minoração de tais enfermidades vibratórias, de origem moral, consciencial. Olha que grave. Como facilmente se compreenderá, os pobres folgazões, inconsequentes e malvados, renascerão doentes fisicamente,
já que doentes graves são como espíritos, arrastando o corpo intermediário ou perispirítico, brutalizado como vês. Eles brutalizam o perispírito deles. Serão, portanto, enfermiços, raquíticos, retardados, vítimas de males incompreensíveis que a medicina terrena diagnosticará como de origens sifilíticas. Serão feios, tristes, doloridos, tardos de movimento e ação, porque tardos de vibrações sofredoras e até dementes, tolos, medíocres, causando muitas vezes repugnância e compaixão ao que os conhecer. Parando um minutinho aqui, uma vez eu estava dando uma aula do curso de André Luiz, e eu trouxe para as pessoas também o contrário. Sabe aquelas pessoas que começam fazendo muitas tatuagens do corpo, né? Tem gente que perde o controle. Tem tatuagem daqui até os pés. Eu Então, me lembrei disso, Rose. o corpo todo, né? E aí, outro dia eu estava vendo na televisão um rapaz, ele tatuou todo o rosto, todo o corpo, todos os braços, pernas, tudo, o corpo inteiro. E ele estava na televisão pedindo emprego. Ele tem filhos, precisa criar, tem uma família. Só que ele não consegue emprego, porque nenhuma empresa dá emprego para ele. Porque ele está todo tatuado, o rosto todo tatuado. E são tatuagens terríveis. Outros não conseguem, a coisa fica tão violenta e da tatuagem ele passa para deformação física. Ele faz cirurgias para botar chifres. Eu já mostrei essas fotos numa aula de André Luiz, você olha. Chifres. Aqui, aqui, aqui. Ele corta a língua para ficar com a língua de um réptil, uma cobra. Ele corta, ele tira, às vezes, os lábios. Tira os lábios. Tira toda essa pele em volta do olho, só para ficar o globo ocular. Arranca as orelhas. E quantos e quantos? E coloca no corpo todo ossos para parecer, sei lá, aquelas coisas de tubarão nas costas, das mãos. E outros fazem cirurgias para ter cara de leoa. Já viram isso? Pessoas que eram lindíssimas, querem ter rosto de leopardo, de tigre, de leoa, e fazem aquelas cirurgias para parecer um leão. Logicamente, encontram um médico, porque essas cirurgias para parecer leão têm que ser feitas por cirurgião plástico. E ganha uma fortuna para tornar uma mulher com rosto de leoa. E o médico, muitas vezes, não tem a ética para dizer: eu não faço esse tipo de cirurgia. Eu não faço. Entendeu? Tem uns que dizem: eu não faço esse. Como tem pessoas que vão aos cirurgiões, que eu quero mexer no nariz. O médico: a senhora não tem por que mexer no seu nariz. Está perfeito, eu não vou fazer isso. É o cara que está percebendo que o outro está desequilibrado. Mas aquele que pensa o quê? Vou ficar rico, faz. É leoa hoje, é chimpanzé amanhã, é tartaruga depois. Ele está fazendo. Então, esse também está comprometido. Esse também está comprometido. Está percebendo que aquela pessoa não está bem? Tem uma pessoa que quer tirar a forma humana do rosto para botar a forma de um leão, de um macaco, de um boi, não pode estar bem. Mas ele não está pouco interessado. Esse também está comprometido. Agora, imagina essas pessoas que estão deformando o corpo para parecer um animal. Ou então querem mesmo ter aparência de, vamos dizer assim, desses seres mitológicos, como Satanás, Diários, essas coisas todas. Isso futuramente não vai afetar o perispírito? Vai, vai. É ação externa que vai acabar afetando o perispírito. Também vai poder no futuro. Então, tem a ação interna, que vem do espírito para o perispírito, se reflete no corpo físico,
O físico é o mata-borrão do corpo, e tem a externa também. Então, essas pessoas, a gente cansa de ver na televisão. De vez em quando aparece. Eu dei uma aula que eu mostrei várias fotos e você fica assim, meu Deus, mulheres belíssimas que mandaram arrancar. Tem uma que mandou retirar as duas orelhas e o nariz, e os lábios, e tirar tudo, toda a pele em volta do olho para o homocó ficar saltado. A pessoa está bem? Claro que não está bem. E são cirurgias que não dá para depois você reconstruir, entendeu? A coisa é tão louca que não dá para reconstruir. E a pessoa vai ficar eternamente. Como esse rapaz estava procurando emprego e dizendo que ele não conseguia arrumar emprego, dizendo, pelo amor de Deus, se alguém podia dar um emprego para ele. Porque ninguém quer dar emprego para ele. Porque ele estava com a aparência dele era de cobra. Todo coelho. Entenderam? Então, eles aqui. Esses espíritos, muitas vezes, precisarão de muitas reencarnações para alcançar novamente a harmonia geral, né? E aí poderão reencarnar cheios de problemas, vítimas de males incompreensíveis que a medicina terrena diagnosticará, com origem sifilítica, serão feios, tristes, doloridos, tardos de movimento e ação, petardos de vibrações, sofredores e até dementes, tolos, medíocres, causando muitas vezes repugnância, diz aqui a Ivone, e compaixão a quem os conhecer. A sentença cristã, a cada um segundo as suas obras, está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 27. É artigo mais elástico do que os homens têm imaginado. Quando você diz a cada um segundo suas obras, isso, como ela diz aqui, tem um sentido muito mais elástico. Ah, eu bati em você, vão bater em mim. Tem um sentido muito mais elástico do que isso. Tá? Esses infelizes que aí vem ferindo, atraiçoando, mentindo, perseguindo seus irmãos de humanidade na Terra, como no invisível, a si próprios feriram, atraiçoaram, mentiram, perseguiram. E assim sendo as más ações engendradas por suas mentes desorganizadas, porque essas mentes estão desorganizadas, gente. Uma pessoa que faz uma cirurgia dessa, se mutilando, só pode estar com a mente desequilibrada, né? Reduziram-nos a sofredores e lutas, com provações melindrosas, a convalescentes psíquico-conscienciais que demandarão, olha só, períodos seculares, até que atinjam o necessário equilíbrio, isto é, a regeneração e a reparação completa do mal praticado. Porque não é só a regeneração, é preciso a reparação completa do mal praticado. Porque, como ela disse aqui, a moça, no parágrafo anterior, ela diz assim, ó, o qual se deformam de os choques ao fundo do perispírito, por assim dizer, magnético das vibrações emitidas para o lamentável feito. As criaturas se afeiam ante o domínio mental de tantas caratanhas, é isso que nós falamos aí, né? E de figuração da forma ideal perispirítica imaginada pela criação. Então, Deus criou para o homem uma forma mental, uma forma perispirítica, uma forma ideal perispirítica para o homem, não foi? Deus criou para o homem uma forma, tá, ideal perispirítica, como criou para os caninos uma forma perispirítica, para os felinos uma forma perispirítica, para os répteis uma forma perispirítica. E aí o homem o que faz? Deforma essa forma ideal perispirítica que Deus criou para nós.
A gente deforma. Então, ele está aqui. O homem vai precisar de períodos seculares até que atinja o necessário equilíbrio, isto é, a regeneração e a reversão da deformação da sua forma periferítica. E isso demanda, como ela falou aqui, séculos, dependendo do grau de deformação. Continuando aqui, do que fica exposto, depreenderás as responsabilidades que pesam sobre o ombro dos espiritistas. Espiritistas são os espíritas, médios ou não. Por meio deles, será necessário que os ensinamentos e revelações que a espiritualidade concede sejam conscienciosamente propagados entre os homens, a estes auxiliando na reeducação de si mesmo. Então, é nosso dever, nossa obrigação, divulgar isso aí, gente. Fazer estudos sobre isso. Eu acredito que todos aqui têm esse livro, não tem? Ana Cristina, você tem? Né? Todos temos que divulgar essa matéria, esse assunto, gente. Isso é coisa que quase, vamos dizer assim, vou usar o termo de questão de saúde pública. Quantas pessoas fazem isso, gente? Essa semana mesmo mostrou o caso de uma senhora, acho que ela tinha 42 anos, procurou uma médica, foi com um filho de 14 anos, para fazer mais uma cirurgia numa clínica que não era das melhores, que tinha históricos já de 13 processos em cima da médica que foi fazer a cirurgia, em cima da clínica, por má conduta da médica, por maus procedimentos médicos da clínica. O que aconteceu? Na anestesia, ela morreu. Teve um choque. Já era o quinto ou sexto procedimento estético que essa senhora ia fazer. Eu vi a foto dela, bonita beça, sem necessidade de fazer o tal dos procedimentos estéticos, que a gente sabe, né? Fica daqui, fica dali, bota isso aqui, bota isso aqui. Porque a pessoa se olha no espelho e nunca está satisfeita. Ela sempre olha e vê que está falhando. Será que isso já não é um sinal de desequilíbrio? Você olha para o espelho e todo mundo diz, você está ótima. Não, tem um negócio aqui que não ficou legal. Aí vai lá. Mas você está bem? Não, o meu lábio está assim, vamos fazer o preenchimento. Aí fica com o lábio deste tamanho. Um outro dia eu vi na televisão, eu digo, meu Deus, que coisa feia. Aquele lábio grosso. Agora ela quer fazer no de cima para ficar igual. Mas aí ela faz, não ficou legal. Mas tem sempre um médico para dizer, para fazer. Não pode deixar comigo o que eu faço. Cobra, paga. Está na cara que olha aí, eu não tô feliz comigo. Está errado aqui. Já é sinal de que tem algum componente aí. Ou desequilíbrio mental, ou já é um processo obsessivo. E alguém está dizendo, é mesmo, você não está bem. Vai lá, entra na faca novamente. Rose, tem um rapaz belíssimo que resolveu se tornar o Ken humano. Aí, depois de anos gastando dinheiro para virar o Ken humano, aí ele se arrependeu. Agora ele quer virar a Barbie. Bom, já viu que Agora ele está virando a Barbie humana. Eu falei, não é possível. daqui a pouco vai Ele virar já outra. quase morreu um monte de vezes em pós-cirúrgicos. Agora ele resolveu que ele vai virar a Barbie. Se ele estiver muito debilitado, ele acaba morrendo. Mas tem sempre um infeliz, um médico, também comprometido e desequilibrado, que aceita ser o cirurgião, isso, e também estará comprometido. Então, isso aqui, do que fica exposto, depreenderás as responsabilidades que pesam sobre os ombros dos espiritistas, médios ou não. Por meio deles, será necessário que os ensinamentos e revelações que a espiritualidade concede sejam conscienciosamente propagadas entre os homens, a estes auxiliando na reeducação de si mesmo, a fim de não mais se deixarem, olha aí, ó, a fim de não mais se deixarem enredar nas teias obsessoras de criaturas
de tal espécie. Viagem de preferência no sono, olha aí, ó. Viagem de preferência no sono corporal de cada noite. Então, esses espíritos obsessores que vão lá, sabe, ficar perturbando a pessoa para a pessoa se colocar nessas situações, eles agem de preferência no sono corporal de cada noite, pois as vossas sociedades estão repletas de casos lamentáveis originados do conluio das paixões de uns e de outros. Assim como repletas estão de reencarnações expiatórias desses mistificadores terríveis que acabas de surpreender em ação e que leigos espíritas meditem. Olha o alerta que é dado aqui. E leigos espíritas meditem a tempo sobre o perigo dos desequilíbrios do mundo mental de cada um, e bem poderão fornecer acesso a uma invasão análoga do invisível. Então, a gente tem que fazer o quê? Orai e vigiai. Orai e vigiai. Mas não é vigiai o vizinho. Orai e vigiai a nós mesmos. Outra aqui, Livro dos Espíritos, 919 e 919A. Para evitar, tá, que a gente se deixe pegar ou acessar por essa invasão desses espíritos. Resta-nos acrescentar que a criança é aquela parente dela de 10 anos, né? E deu motivo à presente lição, se corrigiu das anormalidades apresentadas. E o que mais contribuiu para tão feliz desfecho foi o serviço de conselhos e preces a favor das entidades influenciadoras. Era aquela menina de 10 anos que fazia aquelas caretas, aquela coisa toda, aquele comportamento, né? E ela era perseguida por obsessores, né? Então a gente percebe aí. Aí ele diz aqui, desequilíbrio no mundo mental de cada um, e bem poderão fornecer acesso a uma invasão análoga do invisível, né? Então aquela criança conseguiu, né? Se corrigiu. E o que mais contribuiu para tão feliz desfecho foi o serviço de conselhos e preces a favor das entidades influenciadoras. Então, oração pelo inimigo, pelos adversários. Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Não está no Evangelho? Orai pelos seus adversários. E ela diz aqui, né? Preces a favor das entidades influenciadoras durante as fraternas e tão belas reuniões do culto do Evangelho no lar. Orando pelos adversários, pelos perseguidores. E os espíritos, há algum tempo, tão amorosamente praticam, recordando os tempos apostólicos. Maravilhosa lição de Dona Ivone aqui, né? Vamos dar uma entradinha aqui nos romances mediúnicos? Lê um pedacinho, né? No capítulo Romances Mediúnicos, ela começa com uma citação do Evangelho, que eu gostaria de ler aqui, no nosso livro Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que eu pedi para vocês pegarem aí o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, item 8. O capítulo 26 é o capítulo que fala do dai gratuitamente, tá? Aí o item 8 está dentro do subitem mediunidade gratuita. É o item 7, o item 8, e vai até o final do capítulo, item 10. Então, o item 8 diz assim, todo mundo acho que já pegou o Evangelho, né? Capítulo 26, item 8. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo o que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem,
jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro, que apareça e os convoque a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? Pergunta, né? É fora de dúvida que se podem assim obter manifestações. Mas quem lhes poderia garantir a sinceridade, quanto está pagando, né? Os espíritos levianos mentirosos, brincalhões e toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder ao que se lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseja comunicações sérias, deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade e o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Ana Cristina, você pode ler o item 10 para a gente, desse capítulo 26? É o último item do Posso sim. capítulo 6. A mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de forma mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, que fez ao preço de sacrifícios frequentemente penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, frequentemente mesmo a sua saúde. Eles podem a isso por um preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Ele não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, conquanto pobres, não faziam pagar as curas que operavam. Todo aquele, pois, que não tem do que viver, procure os recursos em outra parte do que na mediunidade, que não consagre a ela, se preciso for, senão o tempo do que possa dispor materialmente. Os espíritos lhe terão em conta o devotamento e seus sacrifícios, ao passo que se afastam daqueles que esperam fazer deles um meio para subir. É o que disse aqui, né? Resumindo esse capítulo, o item 10. A mediunidade é coisa santa e deve ser praticada santamente, religiosamente, como Ivone nos chamou a atenção aqui. Vamos continuar a leitura. Frequentemente, amigos nossos, igualmente afeitos às lides espíritas, solicitam-nos esclarecimento sobre o modo pelo qual são ditados do além os romances. O pessoal adora o romance, né? Sempre tão atraentes da já vasta bibliografia espírita, né? Tem gente que só lê romance, né? Não lê mais nada, só romance. Mas tudo bem, vamos lá. Tomarão os autores espirituais da mão do seu aparelho mediúnico tão somente? Indagam aqueles observadores, atuarão também sobre o cérebro do seu intérprete, seguindo a linha conhecida da faculdade psicográfica? Servir-se-ão da audição, porventura, talvez da intuição? Continua aqui, né? De princípio, afirmaremos que dependerá racionalmente da classificação do médium, tal como nula explicam as obras básicas da doutrina, podendo, portanto, o romance provir do além por qualquer daquelas vias mediúnicas, tá? E também pela inspiração. Então, pode ser pela psicografia, pela inspiração, né? E até pela incorporação, para que alguém escreva enquanto o aparelho receptor ou médio dita, sob impulso do ser comunicante. Então, de repente,
até pela psicofonia. O médium dita e alguém lá manda ver, escreve. Não obstante, acrescentaremos que, além da psicografia mecânica, da semimecânica, da intuição e da audição, poderão verificar-se num ditado mediúnico para romance, pelo menos outros meios igualmente concludentes e detalhados, que ao próprio médium fortaleçam na fé e nas corajosas disposições que lhe serão indispensáveis ao melindroso mistério. Ao passo que um mundo novo, um novo horizonte, uma sociedade rica de belezas e harmonias se desvendam para seu espírito, encantando-o até o indefinível, com uma felicidade diferente de tudo que na Terra se conhece por esse nome, inconcebível, portanto, aos desentendimentos que não a tenham penetrado. Eu trouxe aqui para a gente encerrar, eu não sei se vocês conhecem esse livro aqui, é um livro muito bonito. É um livro do Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues. O nome do livro é esse aqui, Sou Eu, tá? Lindo esse livro do Divaldo pelo espírito Amélia Rodrigues. Sou Eu. E aqui, na página 21, ele vem falando um trecho, vem falando aqui sobre esse fato aqui. Ele vai falar assim, né? Relatos envolvendo a percepção ou a pesquisa do passado no éter ou no ambiente são encontrados em outras obras espíritas e merecem ser lembradas. Entre elas estão as narrações da médium Ivone do Amaral Pereira, que buscam explicar ao leitor o processo de produção de suas obras mediúnicas. Em Devassando o Invisível, de 1976, no capítulo 6, ela vai tratar do capítulo chamado Romances Mediúnicos. A médium explica que ela era retirada do corpo pelos instrutores espirituais e apresentava os quadros históricos, cenários, enredos e personalidades que deveriam compor os romances a serem ditados. Então, está bem dentro daquilo que a gente está falando, né? A serem ditados. Diz ela, e Dona Ivone, que esse fenômeno facilita por demais o processo de produção mediúnica. O fenômeno é mais ricamente explicado pelo espírito Bezerra de Menezes, por meio da mesma médium, no livro Dramas da Obsessão, de 1984, quando escreve. Então, eu trouxe aqui um trechinho, né, desse livro Dramas da Obsessão, onde o doutor Bezerra explica, para a gente encerrar a aula. Certamente que, diz doutor Bezerra, para inteirar-me dos remotos contratempos que criaram o antagonismo entre os meus pupilos do momento, não seria obrigatório o recurso de varrer as ondas luminosas do éter. Esse trecho está na segunda parte do livro, quem quiser anotar aqui do lado, aí tem os passinhos, né? Anota aí, segunda parte, capítulo 1 do livro Dramas de Obsessão, tá? É no capítulo 1 da segunda parte do livro Dramas de Obsessão. Então, a gente diz aqui, ó, certamente, vou repetir, e para inteirar-me dos remotos contratempos que criaram o antagonismo entre os meus pupilos no momento, não seria obrigatório o recurso de varrer as ondas luminosas do éter, em busca de arquivos informativos que detalhadamente esclarecessem o de que necessitaríamos para o trabalho eficiente de reeducação dos mesmos. Processo de reeducação dos pupilos dele, tá? Tal processo, em sendo fecundo e seguro, mesmo belo e lento e penoso, mesmo para as possibilidades de um espírito algo esclarecido, impõe a necessidade de técnicos selecionadores, de demarcações rítmicas das ondas da luz, casando-se com os nossos padrões vibratórios, para que o serviço da boa captação não sofra deficiências,
para as análises sobre os acontecimentos a serem examinados. Conforme não mais ignoram os estudiosos e pensadores do Espiritismo, as poderosas sensibilidades etéricas, as ondas luminosas disseminadas pelo universo, o fluido universal, enfim, sede da criação, veículo da vida, possui a prodigiosa capacidade de fotografar e arquivar em suas indestrutíveis essências os acontecimentos desenrolados sob a luz do sol na Terra ou pela vastidão do infinito. Ele está querendo dizer que tudo que sucede em algum lugar do universo, e tudo que a gente pensa, que a gente vive, fica o quê? Gravado, registrado no fluido universal. Foi isso que ele quis dizer. Vou repetir o parágrafo. Conforme não mais ignore. Se a gente ignorasse, não ignore mais. Conforme não mais ignora os estudiosos e pensadores do Espiritismo, as poderosas sensibilidades etéricas, as ondas luminosas disseminadas pelo universo, o fluido universal, enfim, sede da criação, veículo da vida, possui a prodigiosa capacidade de fotografar e arquivar. O pior é isso. Não é só fotografar e arquivar em suas indestrutíveis essências os acontecimentos desenrolados sob a luz do sol, na Terra ou pela vastidão do infinito. A história da humanidade, portanto, estaria arquivada em imagens e sons pelo infinito afora. E como a da humanidade, necessariamente, a história de cada individualidade. Como a história da humanidade, a história de cada individualidade. Particularmente, rever, portanto, o que passou, rebuscando imagens e cenas fotografadas nas ambiências etéricas, não será para o espírito trabalhador tarefa muito rara, embora penosa. Então, como ele conta aqui a dona Ivone Pereira, né? Aí ele diz aqui, ó, quando no livro, nesse capítulo que nós vamos estudar, Romances Mediúnicos, a médium explica, nos romances mediúnicos, que ela era retirada do corpo pelos instrutores espirituais e lhe apresentavam os quadros históricos, cenários, enredos e personalidades que deveriam compor os romances a serem ditados. Então, eles ditavam os romances e as cenas que iam compor aquilo, ela né, conseguia buscar no fluido cósmico universal. Era uma forma como ela escrevia os romances. Charles, Dr. Bezerra, ditavam para ela. E ela ia buscar no fluido universal as cenas para ilustrar aquilo que eles estavam ditando. Porque tudo que a gente faz fica registrado de forma indestrutível no fluido universal. É mais um alerta para nós, não é? É mais um alerta para nós. Como diz o outro, o HD, esse HD não se apaga. Carmen, fale, que eu sei que você... Meu Deus, para que a gente estuda tanto? Quer dizer, Aquele resultado será cobrado. pois é. Jesus Cristo. Não, Nossa Senhora. Que processo, né, interessante dessas obras, né? Que processo interessante, né? Quer Né? dizer, ela capta,
no éter, né? No fluido. Nossa, mas é muito interessante isso. Ele fala, por exemplo, se ele está falando da Revolução Francesa, Sim, ela capta as imagens a que capta ficaram gravadas no éter da Revolução Francesa. tudo. E ele fala aqui, tudo que cada individualidade vive particularmente está gravado. Então, no éter está registrado o arquivo de cada um de nós. De cada um de nós. Tá certo. O que eu Vamos estou cuidar. gravado E no com meu cada personalidade você faz alguma coisa não tão produtiva, ou então faz cada vez coisas melhores, então Sim, ficando tudo gravado, né? bem, É filha um da arquivo bem grande, né? mãe. Tudo que você faz de bom e que não é e bom. de Que a que gente não é possa bom gravar também. mais coisas interessantes da minha, né? Ana Brito, que a gente possa cada vez mais gravar coisas maravilhosas, para que o que a gente tem de bom, o arquivo verdinho, seja muito maior do que o outro se invento. Né? Então, que esse arquivo das coisas boas seja maior e que o outro vai ficando pequenininho, pequenininho em comparação com o outro. Não que as coisas, e as coisas negativas, com o tempo, eu acredito, né, possam até serem, vamos dizer lá, né, superar, a outra tem que superar, fazer até desaparecer, esconder, porque, como diz Jesus, né, o amor cobre a multidão de pecados. Então, quem sabe esse grande arquivo das coisas boas pode, com o tempo, apagando, né, ou tornando bem pequenininho o outro arquivo, até ele um dia, sei lá, desaparecer, né? Ou ficar lá num canto jogado, Vira arquivo morto enterrado. virar arquivo morto. E realmente, às vezes a gente vê pessoas falando certas coisas e você diz assim, ai meu Deus do céu, lembra os ditados que existiam que o pessoal da antiga falava? Olha, a pessoa falava alguma coisa, assim, gente, se você está falando, se na hora que você estiver falando, vai pegar o canto na hora que você está falando isso, menina. Não devia isso, né? E a pessoa falando uma coisa horrorosa, o cara disse, gente, cuidado, vai pegar o câncer. Eu me lembro que ele fala, vai pegar o câncer na hora que você tenha falado isso. Aí é como se a pessoa falou aquilo e o galo cantar na hora, aquilo vira uma realidade, aquilo vira, se torna, sabe, verdade. Olha o galo aí, não é? Então, às vezes, eram os ditados antigos que as pessoas falavam, e aí você começa a entender. Às vezes você fala, as pessoas falam certas coisas assim, tão graves, tão, e com uma. E não é só o falar. Falar e colocar naquela fala uma energia, não é? E não é só a palavra por si, é a energia que você coloca naquilo. Não é à toa que Jesus dizia: não é o que entra na boca do homem que é ruim, é o que sai da boca do homem porque vem do coração. Então, quando você fala e a tua palavra sai com aquela energia violenta, tá aí o galo cantando. Aí. Rose, hoje em dia a própria ciência já comprovou isso com a física quântica, que algumas pessoas chamam de lei da atração e tal, mas é nada mais é do que a física quântica mesmo, é física, é ciência das palavras e da carga energética que as palavras têm, exatamente isso. E que Exatamente. literalmente fica gravado numa consciência universal, que nós chamamos de éter, a ciência chama de consciência universal. Tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, tudo que nós pensamos e projetamos. Porque a obra é nossa, não é? A obra é nossa. Vai se dissipar assim? A obra é nossa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? E como ela falou aqui no estudo de hoje, é nossa responsabilidade divulgar isso, gente. Divulgar isso, falar sobre isso. Poxa, não fala assim, porque tudo isso que você fala, com essa força que você fala, isso fica gravado. Os espíritos estão ouvindo, né? Se não é pela vergonha de passar esse mico com os espíritos ouvindo, né? Essas coisas horrorosas, tem também a consequência de que isso fica gravado. E alguém pode aplaudir. E quando alguém aplaude, é porque sintonizou e gostou.
E tudo que você lança no espaço volta para você potencializado pelas energias daqueles que aprovaram. E pode ser uma pancada que derrube você. Então, isso precisa ser divulgado, precisa ser alertado para que as pessoas, para que a gente possa ajudar as pessoas a despertarem, né? Então, meus amigos, nós estamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje. Daqui a pouco a gente está abrindo para a nossa palestra pública. Então, que Deus nos abençoe e nos permita sempre prestar bastante atenção para a gente evitar esses problemas futuros, tá bom? E Carmen, faz a nossa prece e abertura? Abertura? Agora. A leitura de preparo e a prece da palestra. Ah, tá bom, tá bom. Então, vamos lá, gente. Eu agradeço a presença de vocês. Daqui a pouco a gente vem com o nosso segundo painel espírita, tá bom? Que Deus continue a nos abençoar. Vou passar para a Denise agora, o anfitrião. Se demorar um pouquinho, Denise, sabe que é que está convertendo, tá? Aí você vai conversando aí com o nosso amigo. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Zemar. Boa tarde para todos.